Prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos no livro 2, na lição 4, o item 24 do material didático Jerônimo de Estridão. Bom, vocês notaram que os personagens católicos, como Agostinho de Hipona, eu chamo de Agostinho de Hipona. Eu não uso o termo Santo Agostinho, até porque o homem é de uma doutrina muito diferente. Falei para vocês, foi ele que implantou o culto aos mortos na Igreja Católica. Eu não sei como que protestantes conseguem chamar ele de católico. Eu não sei como que alguns assembleianos agora em palestras chamam ele de santo, né? Então eu não chamo de Santo Agostinho, eu chamo de Agostinho de Hipona. O mesmo caso de São Jerônimo. Eu não chamo de São Jerônimo, eu chamo de Jerônimo de Estridão, ok? Bom, a data que nós estamos estudando agora, 430 da era cristã, são cerca de 120 anos depois de Constantino ter organizado a Igreja Católica, tá ok? E comento, Jerônimo foi um importante bispo católico, fez a tradução da Vulgata Latina. Jerônimo relata conflitos com o pastor Anabatista Vigilâncio, ok? Então, por exemplo, nós estudamos sobre vigilância, né? E vamos ler agora exatamente um texto do livro de Jerônimo, que ele fala Apologia contra os livros de Rufino, ok? Em que ele diz, para mim, na pessoa de Vigilâncio, é a ti que respondi. Ele me acusava, com efeito, com os mesmos termos com que tu, depois tanto louvas como amigo, quanto acusas como inimigo. Se eu o repeli com a minha carta, para que não pareças ser o único a ter o cajado das letras, tu não deves dissimular a torpeza dos termos, a qual não leste absolutamente em parte alguma, mas deves compreender e reconhecer que é por sua estupidez que houve resposta a tuas calúnias. Ou seja, então ele está escrevendo o livro e ele cita Vigilâncio, as críticas que Vigilâncio faz a ele. Nós vimos na história que Vigilâncio o conheceu, ou seja, um novo convertido, chega na igreja cheio de alegria, ok? E de repente encontra pessoas, até cultuando os mortos. Que coisa estranha é essa? Bom, então Jerônimo ele é conhecido também porque ele fez a tradução chamada Vulgata, tá bom? Como ele vivia na região de Belém, nesse período, haviam muitos rabinos que estavam de volta em Israel. Eles chegaram a ser perseguidos por Constantino, mas no caso Jerônimo ele fez o que? Ele precisava aprender o hebraico para ele poder fazer a tradução. Vamos dizer, uma atitude boa. Por um lado era um herege, mas tinha um lado de uma atitude boa, né? Então o que ocorre? Ele teve contato com muitos rabinos e realmente diz que a tradução dele ela teve muitos pontos bons por conta disso. Só que por outro lado ele começou a mudar pontos da Bíblia para poder apoiar algumas doutrinas católicas, tá ok? Eu vou ler aqui, por exemplo, dois textos, um da nossa Bíblia, e aí leio esse mesmo texto na Vulgata, para vocês poderem observar. Se quiserem anotar a referência, né? Primeiro, Mateus capítulo 3, versículo 2, né, que está escrito o seguinte, dizendo, arrependei-vos, então basta essa palavra arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, né? Está ligado à mudança de mente, no grego é metanoia. Aí veja como que Jerônimo, o católico, traduziu. E dizendo, penitenciai-vos, ou seja, o arrependei-vos, ele trocou por penitenciai-vos. Então veja que eles falam, os católicos falam o seguinte, vocês têm que agradecer por vocês terem uma Bíblia nas mãos, né? Aos católicos, eu digo que não. Nós não temos que agradecer aos católicos. Primeiro que o cânon sagrado, ele foi definido antes de ser organizada a Igreja Católica. Quando começou a perseguição de Diocleciano, diz a história,
nós estudamos no começo desse livro, né? Que os pastores falaram, olha, vai ser outra perseguição. Eles já estavam fazendo o quê? Obrigando a entregar os livros para serem queimados. Eles queriam acabar com o cristianismo. Então foi ali, antes da perseguição de Diocleciano, quando ela estava começando, que o cânon sagrado foi definido. Na verdade, o que a Igreja Católica vai fazer? É isso que Jerônimo faz. Perverter textos, vão começar a fazer uso de livros apócrifos que os judeus não utilizavam, tá bom? Mas porque eram livros que apoiavam a doutrina deles. Vou citar um exemplo. Tem um livro apócrifo judaico, um livro chamado Livro de Tobias. Para resumir para vocês, aparece um anjo, e esse anjo instrui um homem chamado Tobias a como prender um demônio. Porque esse demônio era apaixonado por uma mulher, e todo homem que se casava com essa mulher, o demônio ia lá e matava. Aí o anjo falou para Tobias, olha, você pega um peixe, aí dá uma explicação para ele, você vai pegar o fígado desse peixe, vai fazer uma fumaça, e essa fumaça, ela prende o demônio. Aquilo ali, os sacerdotes pagãos que estão saindo do paganismo porque foram proibidos e entraram para o catolicismo, ele falou assim, esse é um livro excelente. Por quê? É um livro que tem ensinos pagãos. A Igreja Católica logo adotou, começou a usar esse livro. Tanto que se você pegar uma tradução católica, você vai encontrar lá o livro de Tobias e vai encontrar o anjo dando instrução a Tobias para ele prender demônio com uma fumaça. Bom, um outro exemplo, um outro versículo também que eu vou ler para vocês é Lucas capítulo 1, versículo 28. Porque nesse período, o que era comum naqueles sacerdotes pagãos era cultuar Semíramis. O culto à deusa mãe era o culto mais atraente do mundo antigo. O culto nesses dias eles eram chamados de Diana, Diana dos Efésios, era Semíramis. Esse culto ele estava no Egito, ele estava, claro, na Babilônia, entre os cananeus, estava em Roma. Então o culto à deusa mãe ele era muito comum. Então o que ocorre nesse período, esses bispos já estão adotando também Maria como mãe de Deus. Isso vai ser discutido nos próximos encontros doutrinários, ok? Isso vai ser discutido no concílio do ano 431. Lembre-se, nós estamos no ano 430. Então, esse assunto já é defendido. O que eles queriam fazer? Eles queriam substituir o culto de Diana dos Efésios, ou seja, o culto de Semíramis, por Maria. E esses sacerdotes pagãos já estavam fazendo isso. Aí veja o que Jerônimo vai fazer nessa tradução de Lucas 1, versículo 28. Ele diz o seguinte, o versículo, né, na nossa tradução. E entrando o anjo, onde ela estava, onde Maria estava, disse, salve agraciada. Bom, vou ler até aqui. O que significa esse salve agraciada? Ou seja, agraciada significa que você recebe graça. Ok? Você recebeu graça, você é agraciada. No culto a Maria, veja, vamos dizer, Maria passaria a ser aquela que doa a graça para as pessoas. Então, Jerônimo fez uma deturpação do texto. Em Lucas 1, 28, ele traduziu assim, ó. E entrando o anjo onde ela estava, disse, salve, cheia de graça. Ou seja, ela é cheia de graça, ela tem graça. Enquanto, na verdade, no original está dizendo que ela recebe graça. Ok? Então, se ela é cheia de graça, e ela vai começar a se destacar no culto a Deus a Mãe, o que vai acontecer? Se ela é cheia de graça, ela pode doar graça. Ela pode ouvir as nossas orações. Então, essas mudanças, infelizmente, mostram que o homem está num péssimo caminho. Ok? Veja também um exemplo, Efésios 5:32, que a nossa tradução, ela traduz como mistério, o termo grego mysterion, ele é traduzido por mistério. Jerônimo alterou para sacramento. Então, na Bíblia Católica diz, da nossa Bíblia diz, grande é este mistério,
né? Ele diz, grande é este sacramento. Por quê? Porque a igreja, esse grupo, eles já tinham desenvolvido diversos meios de conseguir fazer as pessoas ficarem presas à igreja como elas eram presas ao paganismo. Ok? Então elas tinham que fazer peregrinações. Em nenhum momento Jesus Cristo falou, né, de peregrinação a um ponto específico aqui que a igreja deveria visitar sempre. Não, isso não existe para a era da igreja. No paganismo existia, ok? Era algo natural, eles fazerem para atrair as pessoas. Nós estamos aqui no ano 400, nós estamos a cerca de 250 anos do surgimento do islamismo, onde vai haver peregrinação, porque havia no mundo dele, no paganismo que dominava aquela região antes do islamismo. No cristianismo não existia. Então, os sacramentos serão muito utilizados pela Igreja Católica para poder colaborar no controle da população. Então, uma pessoa, para poder ter o milagre de ter a sua carne unida a uma mulher e se casar de fato, tinha que ser com o padre. As pessoas não poderiam se unir, então não era uma bênção de Deus, tinha que ter a bênção de Deus. E para isso vocês sabem que até hoje eles cobram. Na década de 80 a Igreja Católica chegou, um político chegou a entrar com um pedido para que só fosse aceito o registro em casamento, registro civil em Igreja Católica. As igrejas evangélicas não poderiam mais, ainda bem que não foi aprovado, né? Tá bom? Então, Efésios 5,32, eles pegaram o termo mistério e trocaram por sacramento. Ok? Então, esses exemplos mostram que o período que eles estavam vivendo era um período de total paganismo. Vamos dizer, o dia 25 de dezembro, que era celebrado no Império Romano como culto ao Sol Invicto, nesse período aqui eles já estão cultuando a Jesus no dia 25 de dezembro. Alguns vão chamar de estratégia, mas observando todas as doutrinas que eles estão assimilando, então não é simplesmente uma estratégia para atrair o pagão, porque o culto pagão está vindo junto. O dia 25 de dezembro em si, eu não considero nem muito grave, porque, por exemplo, toda vez que eu estou numa igreja no dia 25 de dezembro, eu até falo, nós sabemos que isso vem do paganismo, por que nós estamos reunidos aqui? É só uma oportunidade de nós evangelizarmos, para que a criança que vem na igreja, o pai dela vai vir assistir a peça. Então é o momento de nós evangelizarmos, mas nós não seguimos essa crença de que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Bom, a Igreja Católica, ela tentou provar isso até com matemática, estudo de astronomia, tá bom? Então eles acreditam mesmo nessa data. Isso daí não tem dúvida. Toda a história comprova de onde eles tiraram esse dia 25 de dezembro, do paganismo. Então eles falam, isso aí foi uma estratégia para atrair o pagão. Bom, até aí parece ser verdade, mas pode ser verdade, digo. Mas, e o culto aos mortos que já está implantado na Igreja Católica? E apoiado e organizado doutrinariamente por Agostinho de Hipona. Então não foi só uma estratégia para atrair o paganismo. É sabido que a Igreja Católica, a história mais do que provou isso, a Igreja Católica realmente organizou o paganismo com personagens cristãos. Isso não tem dúvida. Então nós cristãos, nós não podemos dizer que nós saímos da Igreja Católica. Nós temos que dizer que nós saímos, olha, você vai encontrar donatismo, novaciano, montanismo, outros grupos diferentes, que a Igreja Católica proibia o funcionamento deles. Nesses dias aqui, a igreja que eu pertenço hoje, se nós vivêssemos ali próximo do ano 430 da era cristã, nós não tínhamos permissão para funcionar. Nossas igrejas seriam destruídas e nós corríamos risco de sermos mortos, ok? Porque a Igreja Católica, nesse período, classificava igrejas como Assembleia de Deus como hereges. E, nesse caso, os hereges deveriam ser tratados com realmente a morte. Nós vimos que Agostinho de Hipona
defendeu, olha, é melhor matar essas pessoas livrando elas do juízo do fogo eterno. Mas como assim você vai livrar elas? Só que antes da morte, eles torturavam para ver se para a pessoa poder confessar o pecado. Confessou o pecado, está perdoado, corta o pescoço dele. Era isso que acontecia. Vocês lembram? Tem uma cena, né, do filme Coração Valente que ele está enfrentando ali a Inquisição, vamos dizer, católica. Era a Inquisição católica que tinha autorização para matar aquelas pessoas. Tinha uma autoridade lá da Igreja Católica, né, dizendo que ele deveria se arrepender, confessar o pecado, e aí ela iria receber a extrema unção e a sua alma poderia ser tirada do purgatório, mas tinha que confessar, e ficava torturando a pessoa. Mas tinha gente, olha, é o seguinte, eu confesso logo para acabar com a tortura, me mata logo. Isso até aqui nas Américas não vai acontecer isso. Tem a história do índio cubano que falou, eu confesso, me mata logo para eu acabar com esse sofrimento de tortura, né? Uma coisa de louco. Então, igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascido não podiam funcionar nesse período da história. Okay?